Bom dia, amados irmãos. Nós vamos começar o nosso culto, vamos ler um texto que eu acabei de fechar aqui, mas eu vou achar de novo, porque eu estava segurando e perdi. Peraí. Jeremias 33, de 3 a 4. São 3 textos. Primeiro, Jeremias 33, de 3 a 4. Ok. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. O 34 é só a parte A. Agora 29, 12 a 14. 11? Aqui está 12. Jeremias 29, 12 a 14. É 11, tá, gente? Aqui está escrito 12, ó. 11 a 14. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. O 14 também só até o A. E por último, Salmo 50, versículo 15. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Amém? Amém. Amém, obrigado. Linda. Aleluia. Perdão. Aqui estamos nós, nesse culto tão especial. Né? Hoje, o mundo cristão celebra a Páscoa, não é verdade? E nós comemoramos também pelo fato de que Cristo Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Amém? A Páscoa significa libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Para nós, a Páscoa para os hebreus, para Israel, é um estatuto perpétuo. Para sempre, eles vão comemorar a Páscoa. Para nós, Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Para a nossa libertação do império das trevas, do qual nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, no momento que nós nascemos de novo. Amém? Então, podemos hoje alegrar também pelo fato de que Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Amém? Vamos orar então para nós iniciarmos. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia. Em nome de Jesus, obrigado por sua presença. Obrigado por sua graça disponível. Obrigado pelas suas misericórdias que renovam cada manhã em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque podemos chegar diante do teu trono e falar com o Senhor, porque Jesus vive e vive para sempre. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Fala aos nossos corações e que nós possamos reconhecer o fato de que Jesus está vivo e um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Toda honra, toda glória e louvor seja dada a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, unge nossos corações, unge esse tempo que a Sua palavra está aberta. Fale conosco, Pai, por favor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém? Amém. Uau! A Ilane leu aqui Jeremias 33, 3, 4. Quando Deus diz para Jeremias, invoca-me e eu te responderei, anunciar-te coisas grandes e ocultas que você não sabe, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Uau, que promessa fantástica. Né? Também ela leu Jeremias 29, versículo 11 a 14a, né? Deus dizendo, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Porque é assim. Então buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Ele disse,
Me invocar-me-eis e eu te responderei. Me invoca e eu te respondo. Me busca e me acharás. Uau! Também, leu o Salmo 50, versículo 15. O salmista disse, Deus disse, invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. 3 palavras nesses versículos todos que Elane leu foi Deus dizendo, invoca-me, eu te ouvirei, eu te responderei e eu te livrarei. Uau! É impactante para nós, como filhos de Deus. Não é verdade? Nós temos a plena certeza de que quando nós chegamos diante do trono da graça, nós vamos poder ser ouvidos, ele vai nos responder e vai nos livrar de todas as circunstâncias que estão gerando medo em nossas vidas. Amém? Mas, sabe, interessante para nós, nessa manhã, porque Jesus, ele ressuscitou, ele morreu a nossa morte, mas ele ressuscitou, vivo está. Jesus está vivo. Por isso, nós podemos achegar, de acordo com Hebreus capítulo 4, versículo 16, diante do trono da graça, pelo novo e vivo caminho, o sangue de Jesus. Porque ele não ficou na morte, ele ressuscitou. E nós, que, de acordo com Efésios 2,12, estávamos sem Deus e sem esperança no mundo, agora, pelo novo nascimento, nós temos livre acesso ao trono da graça. Encontraremos o Pai, o Filho e o Espírito Santo que nos selou. Nós podemos chegar diante desse trono da graça e falar, Pai, em nome de Jesus. Jesus disse, tudo que pedi ao Pai, em meu nome eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então nós podemos achegar. Nós, que antes estávamos sem Deus e sem esperança no mundo, mas agora que fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, porque nós cremos que ele ressuscitou e ele está vivo e vivo para sempre. Podemos chegar diante do trono em nome de Jesus, sabendo que o Pai e o Filho à sua destra nos ouvirá, nos responderá e nos livrará. Uau! É fantástico, é maravilhoso. A nossa vida de fé é valiosa, porque o que agrada ao nosso Deus é a nossa fé. Sem fé, Hebreus 11:6, é impossível agradar a Deus. Então podemos chegar diante dele. Deus nos ouve no momento que chegamos diante dele por meio de Jesus Cristo. Elane leu, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. No dia da angústia, nós podemos invocar na certeza que Deus vai nos ouvir e vai nos livrar, vai nos responder e nos livrar. E muitos de nós estamos passando por momentos de angústia ou de aflições. Jesus disse em João 16:33, no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Uau! Eu venci o mundo, ressuscitou. Essa é a prova que a justiça de Deus foi satisfeita na cruz do Calvário. Uau! Então, teremos momentos de aflições? Sim, talvez. Talvez seja o momento agora. Angústia? Sim. Mas temos a promessa de que Deus disse, invoca-me no dia da angústia, eu te ouvirei, eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas também, tem muitos de nós que estamos passando por momentos de bonança, momentos de paz, momentos de tranquilidade, está tudo bem, invoca-me. Jeremias diz 33:3-4, invoca-me, invoca-me, e eu te responderei, diz o Senhor. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Invoca-me. Momentos bons também. Momentos que nós não estamos sendo pressionados. E é difícil ter momentos assim, não é verdade?
Mas alguns estão tendo momentos bons nesse momento, nesse tempo. E Deus disse, invoca-me. Eu vou te responder, eu vou anunciar para você coisas grandes e ocultas que você não sabe. Porque, como Elane leu, Jeremias 29, 11 a 14, Deus disse, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, ó, diz o Senhor, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Sabe, farei mudar a vossa sorte. Talvez você pode estar considerando uma pessoa cheia de azar nesses dias, né? Tudo dá errado. E a pressão é muito grande, e vem a pressão emocional, e você fica perdido. Deus disse, invoca-me, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Olha, Deus diz, farei mudar a vossa sorte. Você crê nisso nesse dia? Você acredita? Então ore, busque ao Senhor de todo o vosso coração. Ele nos responde, ele nos livra de tudo que está gerando medo em nossas vidas no dia de hoje. Tem aquela música, né, que nós cantamos, porque ele vive, podemos crer no amanhã. Porque ele vive, podemos caminhar, correr a corrida da fé. Mas porque ele vive, nós podemos crer nele agora. Agora, invocando. Porque ele nos ouve, ele nos responde e ele nos livra, ele nos liberta, ele nos cura, ele supre, ele faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Fomos selados pelo Espírito Santo, em Efésios 4:30. Somos novas criaturas, filhos de Deus, salvos pela graça de Deus. Em Salmos capítulo 4, versículo 1, o salmista diz o seguinte. Salmos capítulo 4, versículo 1, o salmista disse: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Salmos 4, versículo 1. Na minha angústia me tens aliviado. Deus tem nos aliviado no momento de angústia, de aflição, no momento de pressão. Responde-me, Senhor. Deus responde e Deus livra. Deus livra. Salmos capítulo 5, versículo 1 a 3. Salmos 5, versículo 1 a 3, o salmista disse: dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras, e acode o meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã, te apresento a minha oração e fico esperando. Olha, que confiança do salmista, esse aqui é Davi. Ele disse, Senhor, logo de manhã eu apresento diante de ti a minha oração. E depois que eu apresento a minha oração, eu fico esperando a resposta. Porque eu creio que o Senhor responderá. Eu creio que o Senhor vai nos livrar, me livrar. Eu creio, como ele disse em Salmos 27, versículo 13, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Diz o Senhor. Diz o salmista, perdão. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Em Salmos capítulo 18, versículo 6. Salmos 18, versículo 6. O salmista diz o seguinte, Davi de novo. Versículo 6. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou aos ouvidos. Olha, Davi disse, na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me ouviu.
quando clamei por socorro, e ele me ouviu. Deus ouve o nosso clamor. Deus ouve quando nós o invocamos. Deus ouve quando nós oramos. E ele responde. E ele livra. E ele livra, como nós estamos lendo nessa manhã. Por quê? Porque Jesus vive. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Morreu na nossa morte. Ao terceiro dia ressuscitou e subiu aos céus e está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, onde advoga as nossas causas, de acordo com 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Fala! Sabe, amados irmãos, em 1 Reis, olha comigo aqui, 1 Reis, capítulo 8, nós temos aqui a oração de Salomão, né, a partir do versículo 22, Salomão, ele se ajoelhou diante do Senhor e estendeu as mãos para o alto. Quantos de nós, nessa manhã de domingo, ajoelharam diante do Senhor e levantaram as mãos ao Senhor? 1 Reis, capítulo 8, a partir do versículo 22. Salomão ajoelhou e levantou as mãos ao Senhor. Aqui está o homem mais sábio do mundo. Nós sabemos que, mesmo assim, ele cometeu erros. Mas aqui, Salomão, ele se ajoelhou diante do Senhor, levantou as mãos e ele orou. No versículo 23, ele disse: o Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo da terra. Como tu, que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Andam diante de ti, de todo o coração. Andar de todo o coração diante do Senhor é andar, sabe, colocando disponível para ser uma bênção nas mãos de Deus. É adorar o Senhor, é louvar o Senhor, colocar disponível no corpo local para ser uma bênção nas mãos do Senhor, deixar mágoas, deixar, sabe, tudo que nos ofende, sepultados para sempre e jamais ressuscitar essas coisas. E andar em novidade de vida. Salomão continua falando no versículo 24. Que cumpristes para com o teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometestes pessoalmente, e dissestes, e pelo teu poder o cumpristes, como hoje vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faz a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declarastes, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente ao trono de Israel, contanto que os seus filhos guardem o seu caminho, que andem diante de mim como tu andastes. No versículo 30, Salomão continua orando: ouve, pois, a súplica do teu servo e o teu povo de Israel, quando orarem neste lugar, e ouve no céu, lugar da tua habitação, ouve e perdoa. No versículo 32, ouve tu nos céus e age, e julga os teus servos, condenando o perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo, para lhe retribuir segundo a tua justiça. No versículo 34, ele continua ajoelhado diante de Deus, com as mãos estendidas para o alto. Versículo 34, ele disse: ouve tu nos céus e perdoa o pecado do teu povo de Israel e faz-o voltar à terra que deste a seus pais. Versículo 36, ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na terra que deste em herança a teu povo. Salomão continua orando com os joelhos no chão, com as mãos estendidas. Versículo 39, ele continua falando: ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos do homem. Deus conhece os corações dos filhos dos homens. Deus conhece o seu coração nessa manhã de domingo, o meu coração. Salomão continua de joelhos, com as mãos estendidas, ele continua orando, versículo 43. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faz tudo o que o estrangeiro te pedir,
a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Versículo 45. Ouve tu nos céus a sua oração e a sua súplica, e faz-lhe justiça. Salomão continua de joelhos, com as mãos estendidas. Versículo 49, ele fala: ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faz-lhes justiça. No versículo 54 a 56, Salomão continua de joelhos no chão, com as mãos estendidas para o alto. Ele fala: tendo Salomão acabado de fazer ao Senhor toda essa oração e súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou diante do altar do Senhor, pôs-se em pé e abençoou toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nenhum só palavra falhou de todas as suas boas promessas feitas por intermédio de Moisés, teu servo. Aí, olha que versículo, capítulo 9, versículo 3 e 4. Olha o que está escrito. E o Senhor lhe disse, olha a resposta. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração. Uau! Imagina você de joelhos diante de Deus, com as mãos estendidas para o alto, orando. E no final Deus fala assim: ouvi a tua oração. Ouvi a tua oração. E a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se andares perante mim como andou Davi, teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres tudo segundo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e meus juízos, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo: não lhe faltará sucessor sobre o trono de Israel. Olha, você vê, o mesmo pedido que Salomão começou lá no versículo 22 do capítulo 8, que não falte sucessor. Deus disse: eu te ouvi. Deus respondeu e Deus guardou. E Deus guardou o reinado de Salomão, livrando-o de todos os seus inimigos. Durante todo o reinado de Salomão, ele não teve guerras, ele teve paz. Deus ouve, Deus responde e Deus livra, porque vivo está Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Em 2 Crônicas, capítulo 20, 2 Crônicas, capítulo 20, eu estava conversando com a Elane sobre esse povo nessa semana, os Edonitas e Moabitas. Deus não permitiu que Israel guerreasse contra os Edonitas, que são descendentes de Esaú, irmão de Jacó, quando Israel saiu do Egito, da escravidão do Egito. Deus não permitiu essa batalha. Mas agora, no reinado de Josafá, de Judá, os Edonitas e Amonitas, Moabitas, vieram com um bando de gafanhotos para pelejar contra Josafá. Versículo 3 fala que Josafá teve medo. Josafá teve medo. E no versículo 12, Josafá orou. Olha a oração de Josafá. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém nossos olhos estão postos em ti. Olha, que oração fantástica de Josafá. Ele disse: Senhor, nós não temos forças para resistir essa multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém nossos olhos estão postos em ti. E Deus, ele invocou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus ouviu a oração de Josafá. Deus respondeu. Deus disse para ele no versículo 15, parte B: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus.
Ó, Josafá, a peleja não é vossa, a batalha não é vossa, mas é de Deus. Deus batalha as nossas batalhas. No versículo 17, olha, continua na resposta de Deus. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Olha, Deus ouviu a oração de Josafá. Deus respondeu a Josafá. E o que Josafá fez? Creu. Ele acreditou. Isso é fé. A palavra de Deus chegou ao coração de Josafá e ele gerou fé. A palavra de Deus alimenta a nossa fé, Romanos 10, 17. E nós recebemos a palavra de Deus, ela gera convicção e nós corremos a corrida da fé, com os olhos no autor e consumador da fé, Jesus Cristo, que ressuscitou, que está vivo e vivo para sempre. Josafá disse, Senhor, não temos forças, não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão postos em ti. Deus disse, a peleja não é sua, mas do Senhor. Vai, sai em encontro deles, e não terás de pelejar, porque o Senhor é convosco. Josafá creu, nós cremos na palavra de Deus. Josafá creu, e isso é fé. Sabe, e a prova de que Josafá teve fé e creu é que ele fez um desfile para encontrar com o inimigo na monte de Lis. Ele colocou os anciãos na frente, os velhos, as mulheres, as crianças, os sacerdotes cantando louvores, e lá atrás o exército, e foram marchando encontrar com o inimigo. Isso é loucura para a mente natural, mas para nós que somos homens e mulheres de fé, isto é a certeza de que Deus ouviu, Deus respondeu e Deus iria livrar. E eles subiram a monte. Quando chegaram do outro lado para ver o inimigo, eram todos cadáveres. E eles foram saquear os despojos dos amonitas e edomitas, sem riquezas jamais, 3 dias saqueando. E olha que versículo maravilhoso. No versículo 26, no 4º dia, ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso, chamaram aquele lugar vale de bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. Orou, invocou o Senhor, clamou ao Senhor, reconhecendo a sua incapacidade diante do inimigo, diante da circunstância que estava vivendo, diante da angústia que estava vivendo, o medo que estava vivendo. Invocou o Senhor, Deus o respondeu e falou, a batalha não é sua, é minha. Vai encontrar com o inimigo. E Josafá foi pela fé. E 3, Deus livrou, veio o livramento. E Josafá e o povo de Judá voltaram com Jerusalém com os despojos dos edomitas e amonitas. Deus ouve, Deus ouviu a oração de Josafá, Deus respondeu a oração de Josafá e Deus livrou, trouxe o livramento a Josafá. Este é o nosso Deus, que nos amou de tal maneira que deu Jesus Cristo, que morreu a nossa morte, mas a morte não pôde detê-lo, ele ressuscitou. E hoje nós celebramos que Jesus está vivo e vivo para sempre. Podemos chegar diante do seu trono, o trono da graça, pelo novo e vivo caminho, o sangue de Jesus, e falar, Pai, o mesmo Deus, que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Davi, o Deus de Salomão, o Deus de Josafá, o nosso Deus, falar, Pai, em nome de Jesus. Olha, Deus disse para o rei Ezequias, põe a casa em ordem, porque você vai morrer. Hoje, você vai morrer. Ezequias tinha a certeza que iria cumprir o que Deus falou, porque Ezequias foi testemunha dos milagres de Deus nos últimos anos. E Deus disse, você vai morrer hoje, Ezequias. O que Ezequias fez? Ele foi para o seu quarto, colocou a cabeça na parede e clamou, orou, clamou ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, clamou ao seu Deus. Ele orou com lágrimas derramando o seu rosto, em Isaías capítulo 38. Isaías 38, eu vou ler para os irmãos
versículo 2 a versículo 5. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra ao Senhor Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Deus disse: ouvi a tua oração, Ezequias. Deus respondeu a Ezequias, e Deus livrou Ezequias da morte, acrescentando 15 anos à vida dele. Este é o nosso Deus. Este é o nosso Deus. Este é o nosso Pai. Jesus veio. Nós que estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, como está escrito em Efésios capítulo 2. Deus, por meio de Jesus Cristo, pagou um preço alto pelos nossos pecados. E ele morreu a nossa morte. 3 dias depois ele ressuscitou. Ele subiu aos céus. Está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Hebreus 9, 12, Hebreus 9, 16, Hebreus 9, 26, Hebreus 10, 12, 10, 14. Está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde intercede por nós. Nós podemos chegar diante do trono pelo novo vivo caminho e falar: Pai, em nome de Jesus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Davi, o Deus de Salomão, o Deus de Josafá, o Deus de Ezequias, o nosso Deus, e colocar diante dele as nossas aflições, as nossas necessidades, tudo que os nossos sonhos. Deus ouve, Deus responde e Deus livra, Deus cura, Deus liberta, Deus faz acontecer, Deus supre. Ele ouve o nosso clamor, ele ouve o seu clamor, o nosso clamor nessa manhã. Você pode perguntar: mas Senhor, até quando? Por que, Senhor? Em Salmos capítulo 13, Salmos capítulo 13, Salmos capítulo 13, o salmista disse, a partir do versículo 1, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Assenta para mim, responde-me, atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor, porquanto me tens feito muito bem. Olha, aqui os salmos davídicos, Davi dizendo: até quando, Senhor? Até quando? Quantos de nós estamos hoje? Até quando? Perguntando para Deus: até quando, Senhor? Deus é poderoso para mudar a nossa sorte diante dos nossos olhos. Elane leu aqui em Jeremias, capítulo 29, versículo 11 a 14, parte A. Deus é poderoso para mudar a sua sorte hoje. Olha, a sua sorte. E o inimigo não vai regozijar falando que prevaleceu contra nós, porque Deus vai nos dar a vitória. Deus vai nos livrar, Deus vai libertar, Deus vai curar, Deus vai consertar o que está errado. Deus vai fazer acontecer. E o salmista diz: no tocante a mim, confio na tua graça. Porque ele vive, nós podemos crer no amanhã, mas podemos crer no agora. A graça de Deus está disponível agora para cada um de nós. Então, vou cantar ao Senhor, vou ouvir louvores, vou exaltar aquele que está cuidando de mim no dia de hoje. Mesmo em tempo de angústia, ele disse: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Olha Lamentações capítulo 3. Olha comigo lá, Lamentações capítulo 3. Lamentações capítulo 3. Jeremias, ele clamou diante do Senhor. No versículo 48, ele fala: dos meus olhos se derramam torrentes de águas
por causa da destruição da filha do meu povo. Os meus olhos choram, não cessam, e não há descanso até que o Senhor atenda e veja do céu. Os meus olhos entristecem a minha alma por causa de todas as filhas da minha cidade. No versículo 55, da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Invoquei o teu nome. E sabe, olha que versículo maravilhoso, 57. Jeremias disse, de mim te aproximastes, no dia que eu te invoquei, dissestes, não temas. Olha, você tem invocado o nome do Senhor, você tem invocado o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Invoca-me, diz o Senhor. Eu vou te responder, vou anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, invoca-me. Olha, Jeremias diz, no dia que eu te invoquei, ó Deus, o Senhor aproximou de mim. Sabe, invoca o Senhor, porque Ele vai aproximar de você. Invoca-o em nome de Jesus. Ele vai aproximar de você. Ele vai te livrar. Ele vai te libertar. Ele vai te curar. Ele vai transformar a sua vida de dentro para fora. Ele vai suprir as suas necessidades, porque tem 7.800 promessas aqui na palavra de Deus, e todas elas têm o sim e o amém de Deus. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Invoca. Jonas desviou do chamado de Deus. Foi engolido por um peixe. Nas profundezas dos mares, ele invocou o Senhor. Lá, no abismo dos abismos, no fundo do poço, ele invocou o Senhor no ventre do peixe. Deus ouviu Jonas no ventre do peixe. Deus respondeu Jonas e Deus libertou Jonas, livrou Jonas. Só ler o versículo, Jonas 2:2, está escrito. O livro de Jonas, capítulo 2, versículo 2, está escrito. Jonas 2:2. E disse, na minha angústia, clamei ao Senhor. Ele me respondeu do ventre do abismo. Gritei, e tu me ouviste a voz. Olha só o que Jonas disse. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei, e tu me ouvistes a voz. Deus ouviu, Deus respondeu, e Deus livrou Jonas, fazendo o peixe vomitá-lo na praia. Esse é o nosso Deus. Ele nos ouve, ele nos responde, e ele nos livra. Nós podemos chegar diante dele, porque Jesus ressuscitou, está vivo, e um dia voltará, e muito em breve, para nos buscar. Jesus disse, em João capítulo 15, Jesus disse, em João capítulo 15, versículo 15 e 16, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vos conceda. Olha, ele nos chamou para que nós vamos e dar frutos. Você está dando fruto no seu chamado diante de Deus? Você está caminhando na presença de Deus, ouvindo a sua palavra, louvando, exaltando? Então, se você está, você pode orar, invoca-o, ele vai te responder, ele vai te ouvir, ele vai te responder e vai te livrar. E se você não está andando na presença de Deus, coloque diante dele, de joelhos, como Salomão colocou, levanta as mãos para o alto e fala, Deus, eu não tenho força, eu não sei o que fazer, mas meus olhos estão postos em ti. E Deus vai aproximar de você, e ele vai dizer para você o que disse para Jeremias em Lamentações 3:57, não temas. Jeremias disse, no dia que eu te invoquei,
o Senhor aproximou de mim e disse: não temas, não temas, não temas. Em Salmos 86, versículo 5, Salmos 86, versículo 5, o salmista disse, Salmos 86, versículo 5, pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade, para com todos os que te invocam. Deus é bom, paciente, bondoso, sabe, amoroso, compassivo para todos que invocam, e invocam em espírito e em verdade. Uau! Salmo 116, versículo 2, o salmista disse, Salmo 116, versículo 2, o salmista disse, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Olha, Deus se inclinou para ouvir a oração do salmista. Ele diz, eu vou invocar o Senhor, meu Deus, enquanto eu viver, porque o Senhor vai me aproximar de mim, o Senhor vai me ouvir, o Senhor vai me responder, e o Senhor vai me livrar. É o mesmo princípio para conosco, porque Jesus venceu a morte, está vivo e vivo para sempre. Em Salmo 120, versículo 1, Salmo 120, versículo 1, o salmista disse, na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. E Ele me ouve. O Senhor me escuta, o Senhor me ouve. Em Salmos 91, nós estamos chegando ao final da mensagem. Salmos 91, versículo 15 e 16. Está escrito, versículo 14 e 16. Salmos 91, 14 e 16. Deus disse, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei, e o glorificarei, saci-lo-ei com longevidade, ele mostrarei a minha salvação. Então Deus disse, porque a mim se apegou com amor, eu vou te livrar, eu vou te ouvir, eu te ouvirei, eu te responderei e te livrarei, diz o Senhor. Você crê nisso hoje, na sua vida? Como está a sua fé? Deus está falando com você hoje, comigo. Deus está falando conosco. Invoca, porque eu vou aproximar de você. Eu vou te ouvir, eu vou te responder e eu vou te livrar. Vai vir um livramento. Invocá-lo-ei, ele me ouvirá, me responderá e me livrará. Preserva a minha vida com longevidade. Hoje, domingo de Páscoa, Jesus vive. Por isso podemos crer, não só no amanhã, mas também no agora, porque Deus está conosco, trabalhando em nós. Ele ouve o nosso clamor, ele responde e livra-nos do mal. Como Elaine leu no início. Jeremias 33, 3 e 4, parte A. Deus disse, invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Ela leu também Jeremias 29, 11 a 14. Deus dizendo, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Ela também leu o Salmo 50, versículo 15. Deus disse, invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Nós vimos nessa manhã Salomão de joelhos, com as mãos para o alto. Ele invocou o nome de Deus. Deus ouviu, Deus respondeu e Deus trouxe livramento. Põe de joelho diante do Senhor. Ajoelha, onde você está. Sabe, ou no seu quarto, onde é que for. Levanta as mãos para o alto. Fala, Pai, em nome de Jesus. Como Salomão falou, perdoa.
livra, age, preserva, conserva. E Deus, em 1 Reis 9, Deus disse: eu ouvi a sua oração. Como Davi orou, Deus ouviu, Deus respondeu e Deus lhe trouxe livramento. Como Josafá, ele invocou o Senhor na hora do medo, Deus ouviu, Deus batalhou a batalha de Josafá, respondendo ele e trouxe livramento. Como Ezequias invocou entre lágrimas o Senhor, Deus ouviu, Deus disse: eu ouvi a sua oração, eu vi as suas lágrimas. Deus respondendo, e Deus trouxe livramento, livrou da morte imediata, acrescentando 15 anos na vida dele. Deus vê, Deus ouve, Deus responde e Deus livra, porque nós podemos chegar diante do teu trono e invocar o Senhor. Ele vai aproximar de nós por causa da obra consumada por Jesus no Calvário, o Cordeiro de Deus, que pagou um preço por nós na cruz do seu sangue. Ao terceiro dia, venceu a morte, ressuscitou, está vivo e vivo para sempre. Amém? Amém. Então, pense nisso nessa semana. Pense nisso. Amém? Se você está nos assistindo nessa manhã, ou durante a semana, ou à noite, ou qualquer hora, e ainda não tem certeza da sua salvação, Jesus, o Cordeiro de Deus, veio aqui na terra com uma finalidade, um propósito. Em João capítulo 12, versículo 27, ele nasceu com o propósito de morrer. Capítulo 10 de João, versículo 18, ninguém tira minha vida, eu voluntariamente a dou. Ele deu sua vida na cruz, pelos seus pecados, pelos meus pecados. João Batista, João 1, 29, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus morreu a nossa morte, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Como eu faço para ter salvação? Paulo disse em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Efésios 2, 8 a 10 fala que pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de obras, é dom de Deus. Se você gostaria de ter a garantia de vida eterna e não tem essa certeza ainda, ore comigo agora. Onde você está e como você está, fala: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e um dia voltará para nos buscar. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu salvador pessoal. Eu entrego a minha vida pela fé na sua palavra, que diz que todos que invocar o seu nome, o Senhor o fará uma nova criatura. E eu te recebo como meu salvador pessoal e te agradeço por tão grande salvação, em nome de Jesus. Amém. Sabe, se você orou assim pela primeira vez, 2 Coríntios 5,17 fala: nova criatura é, as coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. 1 João capítulo 5, versículo 11 a 3 fala que você tem a vida eterna. Tem. Se você orou assim pela primeira vez, por favor, entre em contato comigo, seja pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo Instagram, ou pelo nosso site. Terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Amém? Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, que Deus abençoe cada um de nós nesse domingo de Páscoa, que não percamos o foco que Jesus ressuscitou, está vivo, Ele nos ouve, Ele nos responde, Ele nos livra, Ele liberta, Ele cura e Ele cuida de cada um de nós, porque Ele nos ama. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, no nome glorioso de Jesus Cristo. Amém.